Louvado seja o Senhor. Poder sentar. Meus queridos, como é bom poder adorar o Senhor. Como é bom poder estarmos na presença do Senhor, glorificando o seu santo nome, rendendo louvor e sentindo o manifestar da presença do Senhor no nosso meio. Sabe, nós somos agraciados mesmo por Deus, por Ele nos conduzir, por nos trazer aqui. Mais uma vez nós podemos adorar o teu santo nome. Por isso, nessa noite, já de imediato, eu gostaria de te convidar, até te chamar assim, atenção com todo carinho, que não deixe que nada roube a sua atenção nessa noite. Não deixe que nada venha roubar aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para você nessa noite, tem para nós nessa noite. Sabe, muitas vezes nós faltamos com reverência na presença do Senhor no culto. Nós saímos da nossa cadeira, nós vamos para lá ou para cá, dá uma leve vontade de ir no banheiro, nós já levantamos e fomos, tiramos a atenção de no mínimo 10 pessoas. Então, eu gostaria de reverência nessa noite, andar só quem precisar mesmo. Se de repente você precisar de ir no banheiro, quem sabe dá para segurar. Se não der, vá, mas quem sabe dá, não é mesmo? É tempo, meus irmãos, de nós termos reverência na presença do Senhor, como povo do Senhor, como igreja do Senhor. É tempo de nós pensarmos um pouco como tem sido o nosso comportamento, no culto. Sabe, o Senhor dos Senhores, aquele que é santo, se faz presente em nosso meio. Nós não estamos aqui diante de uma equipe de louvor, não estamos diante de um pastor, nós estamos aqui reunidos em adoração ao Senhor dos Senhores. Por isso, reverência, por isso, nós devemos nos portar com a maior reverência possível, não é mesmo? Então, meus irmãos, louvado seja o Senhor nessa noite, adorado seja o Senhor. É motivo de muita alegria nós estarmos aqui na presença do Senhor. E certamente o Senhor nessa noite tem uma palavra para nós, para as nossas vidas. Certamente o Senhor tem uma palavra vinda do trono dele para a igreja Missão e Vida nesta noite. Por isso vamos nos atentar para aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Meus queridos, abra sua Bíblia em Provérbios 3. Provérbios 3, 9. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Podem ser sentado mesmo como vocês estão. Provérbios 3, 9, a palavra do Senhor diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Aqui, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor nos orienta a honrar ao Senhor com os primeiros recursos, ou os primeiros frutos, daquilo que vem sobre as nossas mãos. Sabe, honrar é reconhecer a provisão daquele que vem sobre as nossas vidas, quem realmente é o provedor sobre as nossas vidas. Agora eu gostaria de te perguntar nessa noite: será que o provedor lá no seu lar, na sua casa, é os seus braços? Será que o provedor lá na sua casa, durante as suas necessidades, é o seu entendimento, é a sua sabedoria em lidar com as coisas, é a sua habilidade em fazer? Será mesmo, irmãos? Será que é mesmo? A palavra do Senhor fala que honre ao Senhor. Honrar é reconhecer que nós não somos nada, que nós não somos capazes, e quem nos capacita é o Senhor que fez os céus e a terra, é o Senhor que nos chamou pelo nome lá no ventre da nossa mãe. Sabe, é reconhecer que Ele é provedor, é Ele quem nos dá condições de manter sustento para o nosso lar, para a nossa família, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos traz a vida, é Ele quem nos livrou desses males aí, dessa pandemia que teve aí, que nos livra dos acidentes, não somente a mim, não somente a você, mas a nossa família, aos nossos, aquele a quem nós amamos. Sabe, nós precisamos reconhecer, honrar ao Senhor. Honrar é reconhecer ao Senhor todos os cuidados dele sobre as nossas vidas. Honre ao Senhor com os primeiros frutos, com aquilo. Quantas vezes nós somos mesquinhos e falamos assim: primeiro eu vou pagar a conta de água, de luz, telefone, vou pagar o meu aluguel. Sabe, nós estamos de certa forma desviando aquilo que é do Senhor. O Senhor fala: honrar a Ele, porque é Ele quem vai prover, Ele quem vai nos dar condições.
né? Lá eu gosto muito do texto lá de Coríntios, quando fala assim: segundo aquilo que propôs no seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama aquele que contribui, aquele que dá com alegria. Sabe, nós precisamos reconhecer que a provisão das nossas vidas, o realizar dos nossos sonhos, que todos nós temos sonhos, está nas mãos do Senhor. É Ele quem vai abrir as comportas do céu sobre nós e nos abençoar. Mas nós precisamos, né, largar muitas vezes de ser mesquinhos. Aqui o Senhor fala com os primeiros frutos, né? Aqui o Senhor fala com os primeiros frutos das nossas plantações. E há uma promessa, irmãos. No versículo 10 diz assim: e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinhos. Sabe, nós precisamos entender o que a palavra do Senhor nos fala. Aqui fala que os celeiros ficarão plenamente cheios. Ou seja, a palavra do Senhor aqui nos traz o entendimento de sustento. Ou seja, nós ficaremos satisfeitos com aquilo que virá sobre nós. E fala também que os nossos barris transbordarão de vinho. Quantas vezes, né, nós não temos alegria com aquilo que temos, né? Vinho aqui simboliza alegria, traz o entendimento de alegria, né? Então, o Senhor, há uma promessa aqui de quando nós honramos ao Senhor com os primeiros frutos, né? A promessa não é minha, irmãos, eu não estou fazendo, é o Senhor quem promete. E quando Ele promete, Ele garante, né? Fala aqui que os seus celeiros transbordarão, né? E os seus barris transbordarão de vinho, né? Haverá alegria, né, com aquilo que você ganha, haverá alegria na sua caminhada, né? Então, meus irmãos, é tempo de nós reconhecermos a provisão de Deus sobre as nossas vidas. O seu talento, a sua habilidade, é o Senhor quem dá. A sua capacidade de fazer, o Senhor quem dá. Sabe, reconheça isso. Não caia no erro, meu irmão, de achar que você é capaz. Sabe, muitas vezes nós erramos, mas o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é amoroso e Ele está aí para nos abençoar. Você que veio preparado, pega aí a sua contribuição, nós vamos orar, né, o seu dízimo, a sua oferta, né? Você que nos assiste, tem aí o número aí na sua tela, né, do Pix, da conta, né? Nós estamos também com a campanha do lote. O Senhor nos prometeu, irmãos, de uma forma bem clara, que Ele vai nos dar o lote. E Ele vai nos dar, né? Nós confiamos, né, no tempo dEle. Você que fez o compromisso, honre. Você não fez o compromisso comigo, com o pastor Milton, você fez o compromisso com o Senhor. Honre, né? E Ele é poderoso para nos dar condição de honrar, né? Eu tenho lutado, né, tenho honrado, e o Senhor tem sido provedor. Nós queremos orar pela sua vida nesse momento. Você que não veio preparado, mas entendeu essa palavra de reconhecer a provisão de Deus, coloque seu coração na presença do Senhor, sabe? Coloque e fala: Senhor, eu quero praticar isso, eu quero honrar, eu quero reconhecer o Senhor. Eu sei que o Senhor é o provedor das minhas vidas. Eu sei que o Senhor é aquele que vai me sustentar, a mim e a minha família. Coloque a sua vida, sabe, irmãos? E o Senhor, Ele vai cuidar de você. Pai querido, Deus santo, nós queremos nessa noite, Senhor, louvar o Teu santo nome, ó Pai, pelo cuidado do Senhor sobre nós, pelo amor do Senhor, ó Pai. Sabe, Senhor, nós não merecemos, nós não somos dignos, ó Deus, nós somos tão incapazes, Pai, mas o Senhor é aquele que tem cuidado de nós, ó Pai. É aquele que tem nos dado habilidade. O Senhor é aquele que tem repreendido o mal, ó Pai, nos livrando de acidentes, ó Pai, de doenças, ó Pai, terríveis, ó Pai, como esse vírus aí, como o câncer, ó Deus, como entre várias outras. O Senhor tem nos guardado, ó Deus. E nós queremos nessa noite, tão somente, Senhor, reconhecer o cuidado do Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a andar nos caminhos do Senhor, segundo a Tua vontade, ó Pai, para a glória do Teu nome. E assim, ó Deus, nós glorificamos o Teu santo nome, consagramos ao Senhor os dízimos, as ofertas, Senhor, acima de tudo, ó Deus, a nossa vida, Pai. Consagramos o nosso coração. Ensina-nos, ó Deus, a andar de acordo com a Sua vontade. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Ao som do louvor, você tem a liberdade de estar contribuindo? Tu és a minha herança, Tu és a minha canção. A minha canção, Tu és a minha herança, Tu és bom Pai, Tu
bom, bom Pai. Louvado seja Deus, adorado seja o Senhor. As crianças vai estar indo ali com a Isabela, né? Vai estar acompanhando ela, as criancinhas, pode ir lá acompanhar a irmã, vai estar cuidando delas com todo o carinho. Nós que somos adultos, que já conhecemos, vamos estar aqui recebendo do Senhor a palavra dele, como já foi dito, com toda a reverência, com toda reverência que o Senhor é digno, porque é Ele quem é o Senhor da igreja. Então nós queremos nessa noite glorificar o nome do Senhor, adorar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. As crianças estão indo. Louvado seja Deus. Meu irmão, como foi dito no início, vamos estar atentos àquilo que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. O Senhor te trouxe aqui nessa noite com o único propósito de falar ao seu coração, de manifestar a graça dele no nosso meio, entendendo que Ele nos conhece, Ele sabe da nossa caminhada, sabe como estamos e do que precisamos. Por isso o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Sabe a vontade do maligno, o inimigo das nossas vidas, aquele que tem ciúmes de nós. Sabe por quê? Porque nós temos um título, nós temos um status, irmãos, de filhos de Deus, coisa que Ele nunca vai ter. Sabe, por isso Ele tem ciúmes de nós, por isso Ele almeja nos destruir, por isso Ele tem tanto ataque dele sobre as nossas vidas. E o Senhor nos preservou nessa noite, nos trazendo até aqui, e Ele tem uma palavra especial para as nossas vidas. Para isso eu gostaria de convidar a abrir sua Bíblia lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo do 14 ao 16. Primeiro Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 16. Os irmãos que forem encontrando, vamos colocando de pé, sabe, em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos nos colocando em pé. 1 Timóteo, eu gosto muito que o irmão Emerson fala. Ele fala assim, nós vamos esperar para nós lermos em unidade, né? Eu sempre ouço ele dizer isso, e eu gosto disso, porque a igreja tem que estar unida, irmãos, né? Então você que, os irmãos entrando, né, os irmãos que ajudem os irmãos aí que de repente tiverem dificuldade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo do 14 ao 16. Sabe, irmãos, o título dessa mensagem, dessa reflexão nessa noite é Igreja, Família de Deus. Então, eu gostaria que você memorizasse bem esse título, Igreja, Família de Deus. Meus queridos, a palavra do Senhor diz assim: escrevo essas coisas, embora espere ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem portar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é o grande mistério da piedade. Deus foi manifestado no corpo, justificado no Espírito, visto por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Louvado seja o teu nome nessa noite, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, nessa noite. Pai querido, nesse momento, nós pedimos ao Senhor, Pai, mais uma vez, Senhor, fala mesmo conosco, Pai. Pai querido, igreja vida, Senhor, se reúne em tua presença nessa noite. Deus, nós não estamos aqui, Senhor, na presença uns dos outros tão somente, mas nós viemos aqui com o intuito de adorar o teu santo nome. Por isso, Senhor, passeia no meio do teu povo, o teu Espírito tem liberdade aqui na Missão em Vida. Ó Deus, sonda os corações nessa noite, faça aquilo, Senhor, que somente o Senhor pode fazer. Usa-me segundo a tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Poder sentar, irmãos? Meus queridos, eu gostaria de te perguntar nessa noite, não precisa de responder para a pessoa que está do seu lado, quantos anos você tem?
né? Quantos anos você tem? Eu gostaria que você refletisse sobre a sua idade, a sua caminhada até aqui, né, nos dias de hoje. E eu gostaria de te perguntar, quais são os privilégios que você tem na sua caminhada, na sua vida? A verdade, meus irmãos, é que a nossa vida é uma batalha, não é mesmo? Uma luta, uma batalha travada dia após dia, e os privilégios são poucos, sabe? E alguns desses privilégios, né, que nós temos, são poucos. Eu citaria dois. O primeiro dele que eu citaria é de termos uma família, não é mesmo? A família é um privilégio, né? É uma bênção dada por Deus sobre as nossas vidas. E um privilégio tão grande, tão especial quanto é de sermos igreja, é de caminharmos aqui como igreja, como povo do Senhor, né? Caminharmos, termos aqui a condição de junto adorarmos a Deus. Meus irmãos, é um grande privilégio que nós temos de caminharmos, fazer parte, né, da noiva de Cristo, sabe? É algo inexplicável, algo incomparável. Nós temos esse privilégio de fazermos parte da noiva do Senhor, da amada do Senhor. É motivo de honra, sabe? É motivo de nós nos alegrarmos, é motivo de nós nos portarmos assim de uma forma especial, porque nós somos parte, né, da noiva, né, do corpo, né, de Cristo. Então, nós precisamos entender a grandeza desse privilégio. Afinal, Jesus, né, sendo o Senhor do Senhor, Rei dos Reis, né, Ele morreu pela noiva, Ele deu a sua vida pela noiva, ou seja, Ele deu a sua vida em prol de nós, em prol da igreja do Senhor. Então, não há dúvida, meus queridos, que é um grande privilégio. Nós fazemos parte da noiva do Senhor, fazemos parte da amada do Senhor, daquela qual, como foi dito, da qual Jesus entregou a sua vida em favor dela, em favor de nós, povo dele, né? Então, meus irmãos, é motivo de muita alegria, é motivo de nós nos portarmos, de nós, nessa noite, em especial, revermos a nossa caminhada, revermos a nossa conduta, de como nós estamos sendo como noiva do Senhor. Qual tem sido o nosso comportamento, como tem sido as nossas atitudes, como nós temos caminhado como povo santo do Senhor. A pergunta é nessa noite, será que nós temos andado como noiva do Senhor, como agrada ao Senhor, ao noivo? Sabe, nós sabemos, né, quem aqui é casado, quem tem namorada, sabe, de que quando o nosso cônjuge, a nossa namorada ou namorada, vice-versa, né, comporta de uma forma desagradável, a gente fica inquieto, a gente fica uns com ciúmes, inquieto, mas gera uma situação desagradável, não é mesmo? Gera uma situação, vou usar o termo aí, constrangedora, uma situação assim que não deveria acontecer. Agora a pergunta é, como noiva de Cristo, será que nós temos caminhado de forma agradável ao lado do Senhor? Será que nós temos caminhado assim, irmãos? Sabe, o Senhor quer falar conosco nessa noite sobre esse ponto. Sabe, hoje em dia, nós vemos 3 tipos de pessoas entre os cristãos. No meio cristão há 3 tipos de pessoas, né? 3 grupos de pessoas entre os cristãos, a noiva de Cristo, sabe? E o primeiro deles são os desigrejados, né? Os primeiros deles são aqueles que entenderam o senhorio do Senhor Jesus, né? Caminharam, passaram pelas águas, mas não entende que deve caminhar como nós estamos aqui nessa noite. São os desigrejados, que não quer saber de igreja, não quer caminhar com igreja, não quer caminhar em união, quando na verdade a palavra do Senhor o tempo todo nos orienta a estarmos unidos como povo dele, a caminharmos em união, como corpo. Sabe, meus queridos, é uma grande heresia o crente, o cristão desigrejado, aquele que não quer ir na igreja. É uma grande cilada do maligno, sabe, é uma grande cilada, e nós precisamos entender isso. E hoje, na atualidade, nos tempos em que nós caminhamos, há uma grande investida do maligno sobre a vida de muitos, do qual tem os colocado numa condição de estagnação.
esses têm andado estagnados, têm parado, não têm buscado a presença. Sabe o Salmo 133 que foi lido aqui? Ó, quão bom e quão agradável é que o povo de Deus vivam unidos, porque ali o Senhor derrama a bênção, e a vida é como orvalho no monte Sião. Sabe, ali o Senhor derrama a vida e a bênção. Sabe, a palavra do Senhor afirma que quando o povo se reúne como nós estamos, o Senhor derrama a bênção, quando o povo está unido, quando o povo está em união. Sabe, nós precisamos estar atentos às armadilhas do maligno sobre as nossas vidas, quando muitas vezes tende a nos querer deixar. Sabe, eu acredito assim que de uma forma muito especial, né, os homens e mulheres de Deus têm usado os meios para levar a palavra, né, para levar o evangelho do Senhor, de uma forma assim, com muita boa intenção, mas aqueles que recebem não estão sabendo usá-las, né? Tem ficado em casa vendo vídeo no YouTube, vídeo, mas não se coloca junto como igreja. Sabe, é bom nós termos de vez em quando uma reflexão, tá? Eu ouço algumas mensagens, né? Porém, nós precisamos entender que nós precisamos nos reunir como igreja, a partir, meus queridos, da nossa conversão, né? A partir do momento em que nós passamos pelo batismo, que é a porta de entrada para a igreja, nós passamos a fazer parte da noiva, que é um privilégio, né? É um privilégio que nós temos, fazer parte do corpo de Cristo. Lá em Hebreus 10, 25, a palavra do Senhor fala assim: não deixe de reunir como é costume de alguns. Não deixe, é uma direção do Senhor, não deixe de reunir. Sabe, meus irmãos, nós precisamos ter percepção espiritual de que quando nós estamos para vir para o culto, bate aquele desânimo, horas antes, momentos antes, bate aquele desânimo, é uma seta do maligno sobre as nossas vidas, querendo nos impedir de entrarmos na presença. Os irmãos percebem quanto maravilhoso é estarmos adorando a Deus, como nós estamos aqui nessa noite, louvando o nome do Senhor. Sabe, nós não podemos perder essa união de como igreja adorar ao Senhor. Não deixe de reunir. Sabe, esse é o primeiro grupo de pessoas. Eu gostaria que você estivesse bem atento, porque desses 3 grupos aqui citados, certamente você faz parte de um. Certamente você faz parte de um desses grupos. Nós fazemos parte de um desses grupos, por isso nós devemos estar atentos. Então, meus queridos, o primeiro grupo é os dos desigrejados, né? Aqueles que não fazem questão. Sabe, nós vemos muito disso, e nós temos que pedir misericórdia ao Senhor, que não nos deixe esfriar como membro do corpo de Cristo. Eu já falei isso há um tempo atrás. Eu quebrei o braço. Quem já passou por uma situação assim, sabe o que eu vou dizer. Eu quebrei o braço e fiquei com ele parado aqui 42 dias, um tempo. Aí, quando eu tirei o gesso, o meu braço estava atrofiado, ele havia encolhido. E na hora que eu tirei o gesso lá no consultório do médico, eu fiquei até nervoso, porque eu olhei assim e falei: meu Deus, o que é isso? E, o que aconteceu? Esse membro, que é membro do corpo, ele ficou parado. Por isso ele atrofiou, ele estava morrendo. Mas passou o tempo, ele curou e voltou a estar aqui, firme novamente. Então, quando nós nos tornamos frios em relação à união como igreja, nós tendemos a nos atrofiar, tendemos a nos acabar espiritualmente falando, e é uma cilada do maligno sobre as nossas vidas, e precisamos estar atentos, precisamos entender do quão nós precisamos da presença do Senhor, do quão nós precisamos uns dos outros. Quando nós paramos, meus queridos, naquele tempo de pandemia, que não podíamos reunir como célula, lá de casa, quando a gente reunia pelo computador, terminava a célula ali pelo computador, eu já saía vibrando lá em casa de alegria, só de estar junto com os irmãos ali pelo computador, né? Porque eu sei o quão especial eu sou líder lá da minha célula, mas eu falo para os irmãos, eu preciso de vocês, sabe, na presença uns dos outros, a bênção do Senhor, a manifestação da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, sabe. E o segundo grupo que há entre os cristãos nos tempos atuais é aqueles que são como a igreja de Sardes, sabe, uma das igrejas lá de Apocalipse, né? Aqueles que são como a igreja de Sardes.
ele tem nome de cristão, né? Tem nome que está vivo, mas na verdade está morto. Na verdade tem uma aparência de vivo, mas por dentro está morto. O pecado domina. O pecado cria uma erosão na vida da pessoa e essa pessoa, esse grupo, anda flertando, né, com o pecado, anda flertando, né, andando ali por caminhos perigosos. Sabe, meus irmãos, e nós não podemos pertencer a esse grupo, né? Sabe, nós precisamos entender que nós temos que estar atento. Há muitos, meus queridos, que nos tempos atuais são como a igreja de Sardes, que anda flertando, anda assentando a roda dos escarnecedores, quando na verdade nós corremos perigo. Nós corremos perigo. Sabe, meus queridos, nós precisamos ter entendimento de como é a nossa caminhada, dos males que nos atacam, por que nos acontece. Nós precisamos entender e conhecer. Sabe, o Renan falava aqui, eu gosto muito daquilo que ele falava, que o maligno, ele trabalha com legalidade. Ou seja, legalidade é uma porta que nós abrimos, ou seja, nós damos legalidade para ele vir e fazer, né? Então, nós precisamos entender que nós não podemos fazer dessa forma, nós não podemos dar legalidade para o diabo, porque quando nós damos, se nós não dermos, irmãos, se nós caminharmos na presença do Senhor como se deve, né, Ele não pode tocar em nós, né? É direção do Senhor sobre as nossas vidas, é cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, mas às vezes nós abrimos porta, e Ele encontra campo fértil, porta aberta para nos atacar. Então nós precisamos ter esse entendimento, e muitos, meus irmãos, estão flertando, estão caminhando, brincando com o perigo, e o objetivo do maligno é fazê-lo passar vergonha, né? E existe esse grupo, e nós precisamos estar atentos, né? Eu louvo a Deus pela vida do Thales, ele está até aqui. Eu falo isso perto dele e longe também. Ele nunca gostou de apanhar. Nunca gostou de ganhar um puxão de orelha. Sempre procurou fazer tudo certo. Porque ele sabe que é ruim apanhar, né? Sabe que eu já tomei uns coros do meu pai, irmãos. Já apanhei. Eu morava no interior, meu pai era muito durão. Mas nós precisamos ser assim, irmãos. Precisamos andar na presença do Senhor, tomarmos os devidos cuidados, porque a palavra de Deus fala: vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, procurando quem possa tragar. Ou seja, é dever nosso estarmos atentos. Então o segundo grupo é daqueles que são como a igreja de Sardes, que tem nome que está vivo, mas na verdade está morto, né? Tem nome de crente, de cristão, mas na verdade o pecado anda infiltrado, sabe? É dever nosso lutar contra aquilo que muitas vezes nós queremos, mas é contrário à vontade do Senhor sobre as nossas vidas. E o terceiro grupo é daqueles que perseveram fiel. Sabe, o primeiro grupo é daqueles que são desigrejados. O segundo é da igreja de Sardes. E o terceiro é daqueles que perseveram fiel. Aqueles que entendem que é necessário que nós venhamos passar pela porta estreita. Sabe, existe esse grupo na noiva do Senhor, e o Senhor tem prazer em vê-los. Por isso, nós precisamos ter esse entendimento. Esse terceiro grupo são daqueles que ouvem a palavra do Senhor e temem, e curvam sua cabeça e gemem por dentro, mas se comportam de acordo com a vontade do Senhor. Aqueles que entendem que com Deus não se brinca. Sabe, esse terceiro grupo é da igreja adorada do Senhor, daquela qual o Senhor entende como menina dos olhos dele. Sabe, nós precisamos ter esse entendimento. Sabe, nós precisamos responder essa pergunta nessa noite: qual grupo nós pertencemos? Nós pertencemos àquele grupo que não tem prazer em comparecer como igreja, juntos adorando ao Senhor? Dos desigrejados, ou seja, meio desigrejados? Será que nós somos desse grupo, irmãos? Será que nós pertencemos ao dia que não dou vontade, vai assim, eu podia ir, mas qualquer coisinha é um motivo para não ir? Será que nós pertencemos a esse grupo?
Ou será que pertencemos ao grupo daqueles que andam flertando com o pecado, andam ali na presença do Senhor, sujeitos a passar vergonha a qualquer momento, porque o objetivo do maligno é esse sobre as nossas vidas, não somente nos tirar de como igreja, mas nos fazer passar vergonha. Será que nós pertencemos a esse grupo? Sabe, eu não consigo observar os seus corações, os nossos corações, nem dos meus filhos, nem da minha esposa, mas Deus sabe, meus irmãos. Nós precisamos ter entendimento que nós estamos na presença do Senhor, e Ele sonda as nossas vidas, sonda os nossos passos. Por isso a postura nossa, quer seja de dia, de noite, na presença das pessoas conhecidas, na presença dos irmãos, ou distante, a nossa postura tem que ser uma só, é de santidade. Sabe, nós precisamos, sem sombra de dúvida, ser desse grupo que persevera, que geme por dentro, né, que paga o preço pela santidade, por caminhar na presença do Senhor. Meus queridos, aqui, esse versículo aqui de 1 Timóteo 3,14, Paulo escreve a Timóteo, né, o jovem pastor Timóteo, dizendo sobre o propósito pelo qual ele escreve. Ele escreve assim: Timóteo, se eu tardar, eu pretendo ir aí breve. Olha como que ele escreve: Timóteo, eu pretendo ir aí ver vocês breve, eu quero estar aí, mas se eu tardar, eu quero que vocês saibam como deve comportar a igreja, como deve comportar a igreja do Senhor, como vocês devem proceder. Sabe, Paulo usa 3 metáforas, aqui, 3 figuras de linguagem. A primeira delas é que a igreja é a casa de Deus, ou seja, sendo a casa de Deus, o Senhor é o dono. Sabe, a igreja tem um dono e Ele é o Senhor, e quem manda é o Senhor e não somos nós. Sabe, quem manda, muitas vezes nós tomamos, como líderes, tomamos decisões firmes, é porque é da vontade do Senhor, porque é assim que deve ser, sabe, e a igreja, ela tem um dono. Então ele usa essa figura de linguagem, nós precisamos entender. Lá em 1 Timóteo 3, 4, 5, fala que é sobre que o presbítero deve cuidar bem da casa dele, para cuidar da casa do Senhor. Então ele traz a figura aqui do presbítero com a casa e transporta para a igreja, que nós somos o povo de Deus, o povo santo do Senhor. Sabe, nós precisamos entender que a igreja, ela tem um dono. Nós somos propriedade do Senhor, do qual Ele pagou com sangue, com cravos ali nas mãos, em nosso favor. Por isso nós devemos entender que nós não podemos andar de qualquer jeito. A nossa postura deve ser uma postura de santidade, onde quer que nós estejamos. De repente nós estamos atrás de uma janela, ninguém está nos vendo, e nós estamos fazendo coisas deploráveis aos olhos do Senhor, mas o Senhor está ali, irmãos. O Senhor é Espírito, sabe, Ele é Espírito e Ele sonda as nossas vidas. E a outra figura de linguagem que Paulo usa é a casa do Deus vivo. Sabe o que ele quer dizer? Que é o Deus vivo, o Deus que se faz presente, o Deus que tem prazer em se manifestar nos nossos meios. Sabe, o Deus que tem prazer em passear. Deus não está morto. Sabe, nós somos a igreja do Deus vivo. Quantos adoram a Deus pregado ainda? Jesus pregado ainda, está lá, Ele pregado lá ainda. Não entende que Ele ressuscitou. E nós adoramos ao Senhor, o Deus vivo. Sabe, a outra figura de linguagem que Paulo usa aqui, a igreja, né, é coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte da verdade. O entendimento aqui, meus irmãos, é de uma viga de sustentação, ou seja, onde dá firmeza. E baluarte traz um entendimento de beleza. Tá? A igreja, meus queridos irmãos, é a coisa mais bela que há na face da terra. É a coisa mais linda que há na face da terra. É a igreja do Senhor, a noiva do Senhor. E nós precisamos ter esse entendimento. Aqui no versículo 16 diz assim que não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto por anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Sabe, Jesus,
é sem sombra de dúvida o grande mistério da piedade. Aquele que entendeu o que realmente é piedade, o que realmente é ter misericórdia de nós, da qual nós merecíamos, meus irmãos, diante dos nossos pecados, sermos crucificados. Mas ele entendeu, sabe, nós merecíamos a condenação, mas este mistério, que é grande mistério da piedade, entendeu isso em nosso favor e se entregou por nós. Grande é o mistério da piedade, que Deus habitou entre os humanos, né? Foi justificado. Jesus é o grande mistério da piedade. Sabe, Jesus, quando ele foi batizado, uma voz veio do céu e diz assim: este é meu filho amado, do qual tenho muito prazer. Pregado entre os gentios, por todas as nações, meus irmãos, mais bilhões de pessoas que ouvem, né, que conhecem, que entenderam o senhorio do Senhor, crido no mundo, recebido na glória. Sabe, Jesus, depois de tudo, ele subiu aos céus, ele foi recebido e está sentado à direita de Deus, né, à direita de Deus, intercedendo por nós, né, tendo misericórdia. Pai, tem misericórdia dele e dela, né, tá daquele jeito, mas tem misericórdia, espera um pouquinho, ele vai melhorar. É assim, intercedendo em nosso favor. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender que, como noiva do Senhor, nós precisamos rever o nosso comportamento, rever a nossa atitude. Sabe, é início de ano, é o 16º dia do ano. Sabe, nós temos um ano todo pela frente, um ano todo para nós caminharmos aí, mas a pergunta é: como nós pretendemos caminhar como noiva do Senhor? Quantas vezes, meus queridos, nós escandalizamos, nós temos atitudes desagradáveis como noiva do Senhor? Nós precisamos entender isso, irmãos. Sabe, eu converti com 22 anos de idade. Então, eu vivi o mundo aí fora, vivi as coisas do mundo aí, mas eu compreendi, meus queridos, que quando eu converti, eu precisava mudar a minha postura. Eu tinha boca porca, tinha hábitos desagradáveis aos olhos de Deus. Não que eu seja perfeito hoje, mas eu procurei mudar ao máximo, entendendo que o velho homem não poderia mais ter aquelas práticas, e ele precisava ser sepultado a cada dia, e é uma luta travada que eu tive, e até hoje nós precisamos praticar isso, irmãos, entendendo que a nossa natureza só tende a nos puxar por um buraco, e se nós dermos ouvido, nós pereceremos, nós desagradaremos ao nosso Senhor. Sabe, nós precisamos ter esse entendimento de como nós devemos andar, né? A pergunta é que aqui no versículo 15 diz assim, né, o versículo lido diz assim: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A pergunta aqui é, meus irmãos, de como nós devemos nos comportar, não é mesmo? Paulo fala para Timóteo aqui, ó: eu pretendo ir aí, mas se eu demorar, eu quero que, como vocês saibam, como vocês devem comportar. Não há dúvida, meus irmãos, que nós devemos ter um comportamento que agrada ao Senhor. Sabe, não há dúvida que nós precisamos ter esse entendimento de um comportamento que agrada ao Senhor. Nós somos noiva, nós somos povo santo do Senhor, e nós precisamos ter esse entendimento, né, que Ele nos observa. Mas quais devem ser os nossos comportamentos, né? Como deve ser o nosso agir, né? Como nós precisamos ter esse entendimento, mas quais são? Como devem, né? Como nós devemos proceder? Como deve ser a nossa caminhada, não é mesmo? Quais são as direções de Deus para as nossas vidas? Sabe, o Senhor certamente Ele tem direções para nós. Certamente o Senhor tem direções para nossas vidas, e nós precisamos estar atentos. Agora, cabe a nós, diante da direção do Senhor sobre as nossas vidas, agir do jeito que Ele direciona, ou não. Nós somos livres para fazer aquilo que, quando nós descemos da escada ali, é o que nós quisermos. Nós somos livres. Pastor nenhum vai obrigar ninguém a fazer nada, mas o Senhor está nos observando. Sabe, o Senhor está nos observando, e existe um grupo como o da igreja de Sardes, que brinca, que flerta com o pecado, que tem fama que está vivo, mas por dentro está morto. Sabe, meus irmãos, e nós não podemos pertencer a esse grupo de forma alguma. Não podemos, irmãos.
pertencer a esse grupo, porque o desejo do maligno é nos destruir, é acabar conosco, sabe? E o Senhor tem direções de como nós devemos caminhar, como nós devemos agir, como deve ser a igreja do Senhor, como deve ser a noiva do Senhor, sabe? E a primeira direção do Senhor para nós nessa noite é que a noiva do Senhor deve ser unida, deve estar em unidade, como um só corpo, né? A palavra de Deus fala aqui lá em 1 Coríntios 12, né, do 12, 13, 26, 27, fala que todos nós recebemos do mesmo Espírito, né? Todos nós fazemos parte de um só corpo. Então, se todos nós recebemos do mesmo Espírito, nós precisamos estar unidos, em unidade, caminhando, né, unidos. Então nós precisamos entender a necessidade, sabe? Nós pertencemos aqui a raças diferentes, né? A idades diferentes, mas a unidade ela deve prevalecer no nosso meio. Não deve prevalecer aqui, meus queridos, é o que eu penso ou o que você pensa, mas é o que o Senhor pensa, e a direção é dele sobre as nossas vidas. E nós precisamos, meus queridos, urgentemente entender que a igreja ela tem dono, e nós precisamos andar de acordo com a vontade do Senhor. Precisamos estar em unidade, né? Caminharmos juntos, meus amados. Se um falha, o outro ajuda, não virando as costas uns para os outros, né? Na necessidade, não é um virar de costa bruto, não é isso, é um virar de costas sutil, ignorando a necessidade, ignorando o sufoco, a dor do outro. Sabe que é muito isso, e isso é muito fácil nos dias de hoje, neste mundo tão corrido em que nós vivemos. Então nós precisamos entender que uma forma linda e bela da noiva caminhar rumo ao seu noivo, lado a lado com o seu noivo, é de caminharmos em unidade, caminharmos ajudando uns aos outros. Se um sofre, outro consola. Se um chora, outro abraça. É assim que o Senhor deseja que nós como noiva caminhemos. É assim que o Senhor deseja ver o povo dele caminhando, sem exploração um do outro, entendendo que isso não agrada ao Senhor. Não há dúvida, meus irmãos, que nós precisamos andar em união. E a pergunta é: como nós temos nos portado como membros deste corpo de Cristo? Há uns 2 meses atrás, eu tive uma infecção urinária, pedra dos rins. Acho que é mais de 2 meses. Eu passei um mal, quem teve esse problema aí já sabe como é que é, o tanto que é ruim. Aí muito ruim, a hora que doía demais eu agachava, melhorava, levantava, e as minhas pernas, né, com o meu corpo ali tudo direcionando, me levou até o posto de saúde para mim. Então o meu corpo sofreu junto, diante daquele incômodo, diante daquela dor. E nós devemos assim, andar assim, meus amados irmãos. Se um sofre, o outro sofre. Não podemos ser indiferentes ao sofrimento do nosso irmão. Isto não agrada ao Senhor. Nós precisamos andar em unidade. E quando eu sentia aquela dor, eu encolhia, o meu corpo todo sentia junto. Os meus olhos fechavam tentando aliviar aquela dor. Então, nós precisamos ter esse entendimento. E como nós temos portado como noiva do Senhor, diante do sofrimento do nosso irmão, da necessidade do nosso irmão? Será que nós temos procurado entender que aquele membro que é parte do nosso corpo, como noiva do Senhor, será que nós temos esse entendimento de que aquele membro ele precisa ser restaurado, que ele precisa voltar ao vigor dele? Será que nós temos esse entendimento, meus amados? Nós precisamos rever isso. Nós precisamos entender que uma noiva que anda de forma graciosa rumo ao seu noivo, ela anda unida, né? Que é o Senhor Jesus. Uma outra característica, meus queridos irmãos, de como nós devemos agir é em humildade. Sermos humildes. A palavra do Senhor lá em Mateus 5, no sermão da bem-aventurança, no versículo 5, bem-aventurados os humildes, né? Pois receberão a terra por herança, receberão o cuidado de Deus por herança. Felizes são os humildes. Quantas vezes, meus queridos, bate em nós aquela arrogância, aquela ignorância da nossa natureza ruim, que nós muitas vezes somos,
né? Muitas vezes uma natureza difícil, né? E nós, muitas vezes, meus queridos, nós fazemos questões de agir assim, e isso não é do agrado do Senhor. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Nós precisamos entender, bem-aventurado, felizes são os humildes, felizes. Jesus, meus amados, foi assim, Ele escolheu a humildade, lavando os pés dos discípulos. Ele escolheu ser humilde, ele não precisava, é tanto que Pedro falou, de jeito nenhum você não vai lavar meu pé não. Ele não tinha entendido ainda, né, o grande mistério que havia naquele ato. Aí quando Jesus explicou, não lava até a minha cabeça, lava meu corpo todo. Mas Jesus, ele demonstrou essa atitude de humildade. E quantas vezes, diante de um necessitado, diante de uma pessoa, nós demonstramos arrogância, indiferença. E nós não podemos ser assim como cristão, como noiva do Senhor. Nós não podemos ter essa atitude. Considere os outros superior a vós mesmos. É a direção de Deus sobre as nossas vidas. É a direção do Senhor sobre a nossa caminhada, sobre o nosso ser. Como cristãos, meus amados, nós precisamos ter essa característica. Se realmente nós somos cristãos, se realmente nós queremos honrar o nosso nome de noiva do Senhor, nós precisamos da humildade, irmãos. Precisamos negar a nossa arrogância, nosso jeito muitas vezes difícil, né? Precisamos muitas vezes contar até 3, pedir misericórdia ao Senhor. Senhor, me ajuda, me dá paciência. E Ele dá, irmãos. Você acha que dá, irmãos? Nós que muitas vezes não pedimos, fazemos questões de dar sequência no nosso ato estúpido. Então, como noiva do Senhor, a segunda característica é que a nossa necessidade de sermos humildes, bem-aventurados. Jesus foi assim, né? E a terceira característica é de pacificador. A noiva que anda segundo o agrado do noivo, ele é uma noiva pacificadora. E em 1 Coríntios 14, 33, fala que Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Ou seja, meus irmãos, nós vivemos entre seres humanos, e que é uma coisa que dá atrito, que dá problema, é quando pessoas caminham, o problema eles surgem problemas, surgem dificuldades, mas a palavra de Deus fala aqui que Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Ou seja, se nós queremos andar segundo a vontade do Senhor, diante dos atritos, diante das dificuldades, nós precisamos entender que nós precisamos ser pacificadores, não agindo segundo o nosso entendimento. Eu acho aquilo, eu penso desse jeito e vai ser assim. Não, é de acordo com a vontade do Senhor, e o Senhor deseja paz. Ele é Deus de paz, Ele não é Deus de atrito, não é Deus de confusão, é a palavra dEle quem diz. Por isso nós precisamos entender que o cristão pacificador possui características que agradam a Deus, agradam ao Senhor. E a palavra do Senhor nos fala, meus irmãos, que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós passamos pelas águas, convertemos, tomamos um novo rumo, entendemos o senhorio do Senhor, em nós habita o Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz em Efésios 4:30, não entristeça o Espírito Santo, não, o Espírito que há em vós há ciúmes, não entristeça. Quando nós agimos segundo a nossa natureza, o nosso jeito, interferindo nas situações do nosso próprio entendimento, que muitas vezes é errado, nós entristecemos o Espírito Santo. Sabe, diante das dificuldades, nós queremos muitas vezes ajudar, mas trocamos os pés pelas mãos, por isso nós erramos. Por isso a necessidade diante, meus amados, diante de um atrito, orar a Deus. Senhor, tem misericórdia, está assim, desse jeito, me ajuda, o que eu faço, Senhor? O Espírito Santo traz a direção sobre a minha vida, de como fazer. Será, meus irmãos, que nós fazemos assim? Será que nós agimos assim diante dos atritos, das dificuldades que acontecem aí no dia a dia, que lamentavelmente acontece? Sabe, nós precisamos entender, ter um entendimento de corpo, né? Como funciona o corpo. Nós pertencemos ao corpo, à noiva de Cristo, sabe? E o nosso corpo, quando nós cortamos,
né? Aí começa a sair sangue, dali a pouquinho para de sair sangue, né? Muitas vezes a gente nem sabe por que aquilo acontece. Sabe, quando nós cortamos, né, por um acidente a gente corta, aí as plaquetas elas já coagulam, já juntam ali para resolver aquele problema, e dali as células já reconstrói aquele corte ali, já começa o corpo todo já resolve aquela situação, entendeu? Já procura, trabalha em prol de resolver aquele problema. Há uma organização unida ali para resolver aquele problema. Ou seja, as plaquetas coagulam, as células vai ali e reconstrói, vem ali uma casquinha na ferida, não é isso? Já aconteceu? Então aquela casquinha é uma proteção para a entrada de bactéria. Então assim é o nosso corpo. Então nós precisamos entender a necessidade de nós sermos como corpo, uns andando, ajudando o outro, pacificando, lutando, procurando a construção do corpo da noiva do Senhor, sabe? E uma outra característica é a de misericórdia. Aqui Jesus, Paulo dá a direção para Timóteo: sabeis como agir. Eu pretendo ir aí, mas se eu demorar, eu quero que vocês saibam como que vocês devem agir, como que vocês devem ser. E uma dessas características da noiva do Senhor, meus irmãos, nosso como povo do Senhor, é a de misericórdia. Sabe, nós precisamos entender o que quer dizer misericórdia. Misericórdia vem do termo de miséria, e córdia de cardíaco, coração. Ou seja, é eu pegar a miséria da pessoa e entrar nela de coração, mergulhar naquela miséria da pessoa, entender a situação daquela pessoa com o meu coração. Por isso eu tenho misericórdia, entendeu? Por isso Jesus teve misericórdia de nós. Ele entendeu o nosso estado de miséria de todo o coração. E uma das características da noiva do Senhor, que agrada ao Senhor, é uma pessoa misericordiosa, uma pessoa que não julga segundo o seu entendimento, mas entende o estado de miséria, entende o estado que aquela pessoa está, e vai ali de coração. Então, meus queridos, se nós queremos andar como noiva do Senhor, nós precisamos ser misericordiosos, sabe? E uma outra característica aqui que eu classifico como muito importante é a característica daqueles que choram com o pecado do seu próximo. Sabe, nós precisamos entender que uma característica de uma noiva que agrada ao Senhor é aquela que chora com os pecados do seu próximo. Eu vou estar abrindo aqui em Hebreus 12, 14. A palavra do Senhor diz assim: esforce para viver em paz uns com os outros, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide-se de que ninguém se exclua da graça de Deus. Nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação e contamine muitos. Aqui a palavra do Senhor diz assim: esforce para viver em paz e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Sabe, meus irmãos, a palavra do Senhor fala aqui que sem santidade ninguém verá a Deus. Esforce, né? Então, meus queridos, uma característica da noiva que agrada ao Senhor é aquela que chora pelos seus pecados. É aquela que chora pelos seus pecados, que geme pelos seus pecados, que entende que o pecado nos afasta de Deus, o pecado daquele a quem nós amamos, que caminha, né, afasta ele de Deus. E nós precisamos entender que uma característica da noiva que anda de acordo com a vontade do Senhor é aquele que chora pelos pecados do seu próximo. Sabe, quando nós vemos um dos nossos, a quem nós amamos, pecando, andando de acordo com a vontade, nós precisamos, meus queridos, como noiva, como corpo, entristecer, chorar, né? Curvar a nossa fronte mesmo, entendendo que há a necessidade de nós amarmos aquela pessoa, e que diante daquela postura, ela está afastando, está caminhando em dificuldade, está sofrendo, e
E o nosso Senhor nos ensinou o que é amor, a necessidade que nós temos de amar ao nosso próximo, de chorar, entendendo que sem santidade ninguém verá a Deus, sem santidade ninguém verá ao Senhor, sabe? E a última característica aqui de como nós precisamos agir como noiva do Senhor, é aquela que cumpre o ID de Jesus, cumpre a vontade. Sabe, meus irmãos, não há como nós sermos igreja sem cumprir o ID do Senhor sobre as nossas vidas. Sabe, o Senhor Jesus o tempo todo Ele demonstrou isso. Ele logo no início do seu ministério já formou uma equipe e caminhou, cuidou, né, ali tanto trazendo alimento, como trazendo palavras de vida, como trazendo ali curas, libertações. Mas depois de tudo isso, ele lá no finalzinho, Marcos 16:15, ele diz assim: portanto, depois de fazer o que ele faz por nós como igreja, ele diz assim: portanto, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, e quem crer e for batizado será salvo. Sabe, uma noiva que agrada ao Senhor é aquela que cumpre o ID do Senhor. Agora, meus irmãos, a pergunta é para as nossas vidas: será, meus irmãos, que no nosso individual, porque muitas vezes nós tendemos a deixar isso para o pastor, a deixar isso para o líder de célula, a deixar isso para outros, mas nós mesmos, nós precisamos responder: será que nós temos pregado o evangelho por toda a terra, e de pregar o evangelho? Será que nós temos id? Esse id aqui, meus irmãos, nós precisamos entender, né? Id traz o entendimento de indo, ou seja, indo, sai de casa, vai no supermercado, tendo a oportunidade ali, prega o evangelho, vai na escola, vai no trabalho, vai estudar, indo, onde você estiver, pregue o evangelho. Agora a pergunta é, meus irmãos, será que nós temos cumprido com o id? Ide, indo, andando, onde você estiver, com o seu comportamento, dentro de casa, para aquele na sua casa que não é crente, na nossa casa, pregue o evangelho com o nosso comportamento, com o nosso testemunho. Será que nós, indo, com nossas atitudes, nós temos pregado o evangelho? Será, meus irmãos? Então a palavra do Senhor nos deixa essa direção, de que é tempo de nós olharmos nós pararmos, meus irmãos, de olharmos para o nosso próprio umbigo. É tempo de nós pararmos de olhar para nós mesmos. Sabe, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Como um Pai amoroso, Ele tem sido o bom pastor das nossas vidas. E é tempo de nós pararmos de olhar para nós mesmos. É tempo de nós pararmos de caminhar segundo o nosso próprio entendimento. Meus queridos, não há sombra de dúvida que nós precisamos rever o nosso comportamento. Como igreja do Senhor, como povo do Senhor, sabe? A igreja é a coisa mais bela aos olhos de Deus. A igreja é a coisa mais linda aos olhos. Não deixa que ninguém tire sua atenção, irmãos. Eu estou daqui, eu estou olhando para todo mundo. Aí chega um, os outros olham. Não deixe isso, Deus está falando, irmãos. Deus está falando. Não deixe. Sabe, meus irmãos, a igreja é a coisa mais bela que há na face da terra aos olhos de Deus, e nós precisamos ter esse entendimento. É a coisa mais sublime que há aos olhos de Jesus, e por ela Ele morreu numa cruz pregado. Você tem ideia o que é isso? Tem ideia do que o Senhor fez em nosso favor? Você tem ideia do quanto Ele nos amou? Por isso nós precisamos entender, nós precisamos rever o nosso comportamento. Sabe, nós precisamos entender como nós temos agido. Nós precisamos entender como nós temos portado, como tem sido a nossa conduta. Sabe, nós carregamos o nome de noiva do Senhor, de crente, de cristão, pequenos seguidores de Cristo. E nós precisamos entender a nossa caminhada, o que nós temos feito. O que nós temos feito com a noiva do Senhor? Qual tem sido a nossa atitude, meus irmãos, como membro de um corpo? Sabe, se esse braço aqui sofrer um ferimento, esse aqui vai cuidar, vai passar um remédio, e assim vice-versa. E nós precisamos ser assim, meus irmãos. É noite, meus queridos, de nós decidirmos como nós vamos caminhar. É noite, meus amados irmãos, de nós decidirmos como vai ser a nossa conduta, a nossa caminhada. A decisão é nossa.
Será que nós vamos caminhar como os desigrejados? Aqueles que andam, né, aí achando que não precisa de caminhar como noiva, como corpo, em unidade. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Rodolfo. O irmão Rodolfo, ele não abre mão de caminhar com a igreja. Ele vai lá de vez em quando vai para o sítio do filho dele, e ele fala, eu não quero perder a comunhão, eu vou, mas vocês me trazem antes, que eu quero estar lá na comunhão, e é assim. E então nós precisamos, ele entendeu, ele sabe o quanto é gracioso estarmos em unidade caminhando. E meus queridos, é noite de nós decidirmos, será que nós vamos fazer parte, caminhar como desigrejados, sem compromisso com a igreja? Será que nós vamos ficar tão somente vendo vídeo no YouTube, e quando der, o dia que eu sentir vontade, eu vou lá no culto? Será que nós vamos caminhar dessa forma? Sabe, meus amados irmãos, é uma grande cilada do maligno. Abra os olhos, precisamos pedir misericórdia ao Senhor, será que, meus irmãos, será que vamos caminhar como aqueles da igreja de Sardes, que tem fama de estar vivo, mas na verdade estar morto por dentro? Há uma podridão, há um ambiente onde o pecado domina. Será que nós vamos caminhar dessa forma? Será que essa tem sido a nossa postura? Sabe, meus irmãos, o desejo do diabo é nos envergonhar, é nos deixar envergonhado, nos jogar pelo chão. Nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos ter essa compreensão. Há muitos assim, nós não podemos ser dessa forma, correndo o risco. Meus irmãos, nós precisamos rever a nossa conduta. Há muitos que o diabo já está a um passo de fazer passar vergonha. Há muitos em que o maligno já está a um passo de fazer passar vergonha. E nós precisamos tomar uma decisão nessa noite, de como nós temos agido como noiva do Senhor, como nós temos caminhado como noiva do Senhor. Sabe, nós precisamos tomar uma posição de sermos cristãos verdadeiros. Sabe, nós precisamos tomar a decisão de caminharmos como povo do Senhor, em unidade, em união, entendendo a necessidade de que é assim que o Senhor agrada. Sabe, nós precisamos parar de enganar a nós mesmos. Nós não enganamos a ninguém, nós somos cartas vivas. Paulo afirma isso de forma categórica, e nós precisamos entender que nós precisamos nos ajustar ao corpo. Uma brasa, meus irmãos, quando ela é tirada de um braseiro, o braseiro está aqui, o braseiro está aceso, você pega aquela brasa e traz para cá, o braseiro continua aceso, rapidinho ela apaga. E é assim, meus irmãos, e nós precisamos prezar pela unidade, precisamos prezar por caminhar junto. A pergunta que é feita nessa noite é como nós temos caminhado como noiva do Senhor. Qual tem sido a nossa postura? Sabe, essa é uma resposta que eu não posso dar para você. Sabe, eu tenho a minha decisão, eu sei o que eu devo fazer, eu sei como eu devo caminhar. Agora a resposta sua, de como igreja do Senhor, de dar a resposta, é para o noivo, é para o Senhor que está aqui presente nessa noite. Essa obra é dele, não é minha, não é do pastor Milton. Nós não estamos aqui. Se você veio aqui por causa de um ou de outro, tão somente, você cometeu um engano. Nós estamos aqui na presença do Senhor, nós estamos aqui para adorar ao Senhor, aquele a quem é digno de toda honra, toda glória. E eu quero convidar a equipe de louvor para sumir aqui. E nós precisamos nessa noite responder. Nós precisamos ter esse entendimento, a necessidade de respondermos. Como vai ser a nossa caminhada? Eu gostaria que você, em estado de atenção àquilo que o Senhor está nos dizendo, respondesse. Em qual grupo? A pergunta que eu faço para você nessa noite, que nós precisamos responder: em qual grupo nós vamos ficar? Em qual grupo você pretende ficar? É no grupo daqueles desigrejados que vêm uma vez ou outra e quando der, vem dando oportunidades para as ciladas do maligno, da qual ele astutamente planeja? É nesse grupo dos desigrejados que fica vendo o vídeo no YouTube,
que caminha segundo o seu próprio entendimento, é nesse grupo, irmãos. Será que é nesse que nós vamos ficar? Ou será que nós ficaremos naquele grupo como a igreja de Sardes, que tem fama que está viva, mas por dentro há uma podridão, há um pecado que domina? E meus queridos, nós não podemos pertencer a esse grupo de forma alguma. Nós precisamos tomar posição na presença do Senhor. O Senhor é poderoso para nos dar a vitória em meio a essas tentações. O Senhor é poderoso para nos fazer forte, nos fazer vencer aquilo que tenta nos dominar. A decisão é nossa nessa noite. A decisão de como nós vamos caminhar nesse ano que está aí preparado para nós é nossa. Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. Sabe em qual grupo nós vamos pertencer? Há um grupo, meus irmãos. Há um grupo que se decide. Há um grupo que se decide caminhar rumo ao Senhor. Há um grupo que não abre mão de caminhar em reverência na presença do Senhor. Entende que o Senhor é aquele que cuida, que conduz as águas tranquilas, que traz a vida. Sabe, meus irmãos, não há vida distante da presença do Senhor. Sabe, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender essa necessidade de que não há vida distante da presença do Senhor. Qual é o grupo que você vai pertencer? Vai pertencer àquele dos desigrejados que vem quando dá do jeito que é? Ou aqueles que brincam com o pecado? Meus irmãos, nós precisamos caminhar unidos. Nós precisamos entender que como noiva do Senhor, não há outro lugar a não ser nós estarmos, que é em unidade, caminhando, abraçados uns aos outros, uns ajudando os outros, e o Senhor derramando a bênção, o Senhor derramando a vida, o Senhor trazendo livramento, o Senhor trazendo paz sobre as nossas vidas, os cuidados misericordiosos dele sobre as nossas vidas. Quantas vezes nós sofremos, quantas vezes nós perecemos, nós angustiamos, mas é porque nós escolhemos o caminho errado, nós damos porta para o pecado. É tempo, meus irmãos, de tomarmos postura, de caminharmos em unidade. O Senhor está de braços abertos a nos ajudar. Mas muitas vezes nós temos dado brecha para o maligno. Muitas vezes nós temos caminhado dessa forma. Sabe, é tempo de nós tomarmos decisão. Responda para o Senhor nessa noite. Responda para o Senhor nessa noite. A decisão é sua, ao som do louvor. Eu gostaria de unidos, como nós queremos caminhar, sabe? A resposta que você vai dar para o Senhor nessa noite vai ser um ato aqui nessa noite. Se você quer dar uma resposta de caminhar em unidade, você vai se unir com uma pessoa. Se você ficar sozinho, aí você está dizendo que você quer caminhar sozinho. Se você quer caminhar em unidade, você vai unir com uma pessoa e dizer, eu quero. A palavra de Deus diz assim, que o que ligares na terra será ligado no céu. Então a sua resposta vai ser a sua postura. Se você deseja caminhar como igreja, como povo do Senhor, que é a forma em que nós devemos, que nós queremos, ajudando uns aos outros, você vai se unir ao som desse louvor. Nós vamos nos unir uns aos outros e declarar esse corinho aqui, essa declaração diante do Senhor. Nós vamos declarar que nós somos uma família unida, que nós precisamos uns dos outros. Una-se, a sua. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. E somos corpo, declare isso. Assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo
unidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Senhor, nós te louvamos nessa noite, ó Pai. Glorificamos o teu santo nome, ó Pai. Maravilhoso é o Senhor, ó Deus, que nos deu, ó Pai, a condição de caminharmos como igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo nosso irmão do nosso lado. Obrigado, ó Deus, por nós nos unirmos, podemos caminhar, ó Deus, uns, ó Pai, cuidando dos outros, abençoando os outros, e o Senhor, ó Pai, que é o cabeça, cuidando de nós, ó Pai. Oh Deus, louvado seja teu nome, Senhor. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Obrigado, Senhor. Santo é o Senhor, ó Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Adorado seja o Senhor. Louvado seja Deus, né, irmãos? Que bom poder caminhar como igreja, como noiva do Senhor, né? Uns ajudando os outros. É isso, irmão. Não caminhe só. Não tome a postura de andar só. Vamos nos unir. Sabe, uma das características da igreja Missão em Vida é a humildade, né? Nós somos um povo simples, nós um povo que ama, que está disposto a cuidar uns dos outros. Não somos perfeitos, é que a perfeição só em Cristo, mas nós queremos caminhar em unidade, uns abençoando os outros. Sabe, quando houver uma situação, um atrito, alguma coisa assim, não critique, seja pacificador, seja um construtor do corpo da noiva ali, que é a amada do Senhor. Que o Senhor, meus irmãos, nos abençoe, que nós possamos entender que nós somos privilegiados em sermos igreja do Senhor, e nós precisamos ter um comportamento digno de cristão, né, do nome que nós carregamos, né, que nós possamos ter esse entendimento. Louvado seja Deus. Irmão Rômulo tem um recado para a igreja. Aleluia. Igreja, pode sentar, querido. Vou ser breve aqui no meu aviso. Thales, tem uma imagem aí do Espaço Jovem? Já está aí no programa. Queridos, próximo sábado tem Espaço Jovem. Tem jovem aí? Aleluia. Então, se você vai vir, se você vai estar presente, dê um grito mais forte para contagiar quem não gritou. Amém? Aê, glória a Deus. Então, ó, próximo sábado, dia 22, às 20 horas, fica atento ao horário, o horário mudou, nós vamos iniciar às 20 horas. Então, que horas que eu tenho que chegar, Rômulo? 20 horas? Não, 5, 10 para as 8,
você chegar, já ir trocando uma ideia, reserve seu lugar, faça uma oração, porque às 20 horas nós vamos iniciar. Querido, primeiro espaço jovem do ano. Deus tem algo poderoso para fazer conosco aqui. Amém? Você crê? Amém. Então olhe para a pessoa que está do seu lado e convida ela para vir. Fala assim, você vai vir? Pode perguntar mais forte. Agora você que perguntou, responde para ela aí se ela vai vir ou não. Aleluia. Agora você olha para frente aqui, amém? Esse tema, querido, é um tema, foi um pouco polêmico, né? Quando eu sugeri esse tema aqui para o nosso pastor Jean, ele falou assim, como assim, cara, explica isso aí. Aí, eu peguei e falei com ele, falei, Jean, o nosso maior inimigo não é o diabo, sabe por quê? A palavra de Deus fala que nós já vencemos ele. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então nós vamos aprender nesse ano de 2022 a não sabotarmos o nosso ano. Você sabe o que é sabotagem? Nós vamos falar muito sobre autossabotagem. Você mesmo atrapalhar a sua vida com Deus. Então, você vai estar aqui? Ah, foi fraco, não deu para sentir firmeza. Você vai estar aqui, querido? Amém. Então, próximo recado agora é sobre o nosso acampamento. Está batendo a porta, querido. Glória a Deus. Nós já estamos aí a todo vapor, trabalhando, ralando demais, para que seja tudo melhor para você. Nós estamos buscando fazer o melhor que nós podemos. Tem uma equipe trabalhando junto conosco, uma equipe de liderança, de organização. E vou falar com você, nós já estamos com a expectativa lá em cima. Então, se você está um pouco desanimado aí, eu só queria te dar um conselho. Mesmo desanimado, faça a sua inscrição. Porque se você animar e já tiver encerrado, você vai ficar animado dentro de casa, querido. Então, conselho que eu te dou, faça sua inscrição. Só avisando, primeiro lote já foi, tá? Já encerrou as vagas do primeiro lote, estamos no segundo. Rômulo, R$200 é muito dinheiro. Querido, vou falar mais uma vez, 5 dias num sítio com alimentação 4 vezes ao dia, tudo pago, transporte, tudo pago, estadia no sítio, um sítio maravilhoso. R$200 é muito dinheiro? Depende. Se você quer investir na sua vida espiritual, paga. Que quando terminar o acampamento, se for realmente, se não tiver valido a pena, eu devolvo. Amém? Não, o que o Romulo está fazendo, ele é doido? Porque, querido, nós temos certeza que aquilo que nós vamos viver lá, nós nunca experimentamos. Amém? Você crê? Amém. Então, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, eu vou, você vai? Então, ó, você tem uma missão aí, de animar essa pessoa para poder ir. Amém? Nós estamos juntos? Glória a Deus. A juventude da Missão em Vida tem a nossa bênção, o nosso apoio, né, o nosso carinho. E é isso aí, irmãos. Muito bom. Louva a Deus por essa juventude tão especial, tão vibrante. Meus queridos, nós estamos voltando aí com as células, né? A direção do... Uhul! É tempo, o pastor Milton já deu uma voz de comando aí, que é tempo de nós voltarmos com a célula. Né? E nós aprendemos o quão bom é, né? E agora nós vamos voltar com toda alegria, entendendo o que é a nossa forma de caminhar, né, como igreja. Coloque-se de pé, vamos orar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as eternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Meu irmão, vá em paz, que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Amém?